Número 15. Uma jornada pelas altas montanhas do Quirguistão. Muito além das cidades lotadas da Ásia Central, além das rodovias, fábricas e esquilines modernos, existe um mundo que parece congelado no tempo. Um mundo onde montanhas se estendem infinitamente em direção aos céus, onde tradições antigas ainda moldam a vida cotidiana e onde a natureza continua mais forte do que a civilização. Bem-vindo às altas montanhas do Quirguistão. Este país notável é frequentemente chamado de Suíça da Ásia Central, mas a realidade é muito mais fascinante. Quase 90% do Quirguistão é coberto por montanhas, criando uma das paisagens mais dramáticas da Terra. Picos imponentes, vales profundos, rios de águas cristalinas e infinitas pradarias dominam o horizonte em todas as direções. Durante séculos, essas montanhas foram o lar de comunidades nômades que continuam vivendo de forma muito semelhante à de seus ancestrais há centenas de anos. Aqui, a vida moderna muitas vezes parece distante. Em muitas regiões remotas, não há shoppings, nem prédios de apartamentos, às vezes, nem estradas asfaltadas. Em vez disso, as famílias vivem entre as nuvens, cercadas por algumas das paisagens mais deslumbrantes do mundo. A jornada para as montanhas do Quirguistão começa onde as estradas terminam. Viajantes frequentemente passam horas atravessando terrenos acidentados, serpenteando por estreitos desfiladeiros e vales íngremes. À medida que a civilização lentamente desaparece atrás deles, eles entram em uma paisagem que parece intocada pelo tempo. O ar se torna mais rarefeito. As temperaturas caem. As montanhas se elevam cada vez mais. Logo, pequenas aldeias começam a aparecer, espalhadas por vales isolados. Essas comunidades muitas vezes estão separadas umas das outras por distâncias enormes. Durante invernos rigorosos, fortes nevascas podem isolar completamente certas aldeias do mundo exterior por semana ou até meses. A vida nessas regiões remotas não é fácil. Cada dia é moldado pela natureza. As famílias precisam se preparar para longos invernos, cuidar do gado, reunir suprimentos e trabalhar incansavelmente para sobreviver em um dos ambientes mais desafiadores do mundo. No entanto, apesar das dificuldades, muitos moradores das montanhas dizem que nunca trocariam seu modo de vida pela vida na cidade. Para eles, a liberdade não tem preço. Um dos símbolos mais icônicos da vida nas montanhas do Quirguistão é a yurta. Essas tendas circulares tradicionais têm sido usadas por nômades durante séculos e continuam sendo uma parte essencial da vida hoje. Construídas com estruturas de madeira e cobertas por espessas camadas de feltro, as yurtas oferecem calor durante invernos congelantes e abrigo fresco durante verões quentes. Por dentro, o ambiente é surpreendentemente confortável. Tapetes coloridos cobrem o chão. Decorações feitas à mão enfeitam as paredes. Fotografias de família ficam ao lado de símbolos culturais antigos, criando uma combinação única entre passado e presente. A yurta é mais do que apenas uma casa. Ela representa identidade, história e sobrevivência. Muitas famílias ainda se movem sazonalmente com seus animais, seguindo rotas migratórias antigas pelas montanhas. Durante o verão, elas viajam para pastagens de alta altitude conhecidas como jailous, onde o capim exuberante oferece pasto perfeito para cavalos, ovelhas, cabras e gado. Essas migrações de verão são tradições que existem há gerações. Ao amanhecer nas montanhas, pastores conduzem seus animais por vastas pradarias verdes enquanto a luz dourada ilumina picos cobertos de neve ao longe. É uma cena que mudou muito pouco ao longo de centenas de anos. Os cavalos desempenham um papel central nessa cultura montanhosa. Em muitas regiões remotas, eles continuam sendo um dos meios de transporte mais importantes. Permitem que as pessoas atravessem terrenos difíceis que veículos simplesmente não conseguem alcançar. As crianças frequentemente aprendem a montar antes de aprender a dirigir, e a habilidade equestre é motivo de orgulho em todo o país. Para as famílias das montanhas, os cavalos são mais do que animais. São companheiros, ferramentas de sobrevivência e símbolos de liberdade. Um dos aspectos mais surpreendentes da vida nessas áreas remotas é o incrível senso de comunidade. Vizinhos muitas vezes vivem a quilômetros de distância, mas fortes laços sociais conectam todos. A hospitalidade está profundamente enraizada na cultura quirguiz e os visitantes são tratados com extraordinário respeito. Viajantes que visitam essas comunidades montanhosas frequentemente são convidados para dentro das casas familiares para chá,
pão e refeições tradicionais. Recusar a hospitalidade é considerado rude, pois compartilhar comida é visto como uma expressão de amizade e confiança. Apesar do isolamento, os moradores das montanhas mantêm ricas tradições culturais que continuam a florescer até hoje. A música preenche reuniões familiares. Canções tradicionais ecoam pelos vales. Histórias antigas são transmitidas de avós para netos. Festivais celebram a herança nômade por meio de corridas de cavalos, luta livre e competições culturais que atraem participantes de todo o país. No entanto, as montanhas também apresentam perigos constantes. Tempestades de neve repentinas podem surgir sem aviso. Deslizamentos de terra ameaçam estradas e aldeias. Avalanches continuam sendo um risco sério durante os meses de inverno. Instalações médicas muitas vezes ficam a muitas horas de distância, tornando emergências especialmente desafiadoras. Para aqueles que vivem aqui, a resiliência não é uma escolha, é uma necessidade. Talvez o aspecto mais notável da vida nas montanhas do Quirguistão seja o equilíbrio entre dificuldade e beleza. Cada desafio é acompanhado por uma recompensa deslumbrante. Cada jornada difícil revela outra paisagem espetacular. Ao nascer do sol, a luz dourada se espalha por picos infinitos. À noite, milhões de estrelas iluminam céus intocados pelas luzes da cidade. Nessas montanhas remotas, as pessoas vivem mais próximas da natureza do que em quase qualquer outro lugar da Terra. Suas vidas são moldadas não pela tecnologia ou conveniência, mas pelos ritmos das estações, pelo movimento dos animais, pela força das próprias montanhas. Para o de fora, pode parecer um mundo deixado para trás pela civilização moderna. Mas para aqueles que chamam essas montanhas de lar, é um mundo de liberdade, tradição e beleza extraordinária, um canto escondido da terra onde modos de vida antigos continuam a sobreviver entre as nuvens dos majestosos picos do Quirguistão. Número 10. A mulher na montanha. Nas altas montanhas do Quirguistão, onde as estradas desaparecem em trilhas rochosas e a cidade mais próxima pode estar a horas de distância, vive uma mulher cuja vida diária seria quase inimaginável para a maioria das pessoas ao redor do mundo. Ela acorda antes do nascer do sol. Muito antes dos primeiros raios de luz tocarem os picos cobertos de neve, a montanha já está viva com atividade. O ar frio percorre o vale, carregando sons de ovelhas, cavalos e rios distantes. Enquanto grande parte do mundo ainda dorme, seu dia já começou. Nessas regiões remotas, a vida segue o horário da natureza em vez do relógio. A mulher sai de sua casa, cercada por montanhas infinitas que se estendem até o horizonte. Não há prédios altos, nem ruas movimentadas e nem luzes da cidade. Em vez disso, há apenas silêncio, quebrado ocasionalmente pelo vento atravessando as pradarias. Durante gerações, as mulheres desempenharam um papel crucial na preservação da vida nas comunidades montanhosas do Quirguistão. Suas responsabilidades vão muito além das tarefas domésticas. Elas são cuidadoras, gestoras do gado, produtoras de alimentos, artesãs, professoras e, muitas vezes, a base que mantém famílias inteiras funcionando. Cada manhã começa com trabalho. Os animais precisam ser alimentados. A água precisa ser coletada. A comida precisa ser preparada. As crianças precisam ser cuidadas. O dia pela frente geralmente é longo e fisicamente exigente. Em muitos assentamentos montanhosos, as conveniências modernas que outras pessoas consideram garantidas são limitadas ou completamente ausentes. A água encanada nem sempre está disponível. Supermercados podem estar extremamente distantes. O acesso à saúde, educação e transporte pode ser difícil, especialmente no inverno. No entanto, apesar dessas dificuldades, as mulheres das montanhas demonstram força e independência notáveis. Uma das tradições mais fascinantes que elas preservam é a criação de produtos de feltro. O feltro tem sido usado pelo povo nômade quirguiz por séculos. A lã espessa das ovelhas é cuidadosamente processada e transformada em tapetes, roupas, cobertores e coberturas para iurtas. O processo exige paciência, habilidade e experiência. Muitas mulheres aprendem essas técnicas com suas mães e avós ainda jovens. O conhecimento é transmitido através das gerações, preservando tradições que datam de centenas de anos. Os belos padrões criados nos tapetes de feltro frequentemente contam histórias sobre a história da família, a natureza e a identidade cultural. Cada desenho carrega significado, conectando famílias modernas com seus ancestrais.
Durante o verão, muitas mulheres se deslocam com suas famílias para pastagens de alta altitude conhecidas como jailos. Essas migrações sazonais continuam sendo uma parte importante da vida em grande parte do Quirguistão rural. Famílias inteiras viajam com seu gado para as montanhas, montando casas temporárias cercadas por paisagens de tirar o fôlego. Por meses a fio, vivem longe das cidades e da infraestrutura moderna. A vida no jailou é ao mesmo tempo bonita e desafiadora. A paisagem parece quase mágica. Pradarias verdes ondulantes se estendem infinitamente sob montanhas imponentes. Riachos de águas cristalinas correm por vales intocados pelo desenvolvimento industrial. Flores silvestres cobrem as pradarias com cores vibrantes. Mas por trás dessa beleza existe trabalho constante. As mulheres muitas vezes passam horas por dia ordenhando vacas, cabras e éguas. O leite é usado para criar produtos lácteos tradicionais que sustentam comunidades montanhosas há gerações. Um dos mais famosos é o kumis, uma bebida fermentada feita de leite de égua. Ela é consumida por povos nômades de toda a Ásia Central há séculos, continua sendo uma parte importante da cultura kirguiz hoje. Preparar alimentos tradicionais exige esforço e conhecimento. Nada é desperdiçado. Cada recurso é cuidadosamente administrado porque os suprimentos podem ser difíceis de obter em regiões remotas. À medida que as estações mudam, os desafios se tornam ainda maiores. O inverno nas montanhas do Quirguistão pode ser severo e implacável. As temperaturas frequentemente caem muito abaixo de zero. A neve cobre toda a paisagem, às vezes isolando comunidades do mundo exterior. As estradas podem se tornar intransitáveis e a sobrevivência diária depende fortemente da preparação feita nos meses mais quentes. Para as mulheres das montanhas, o inverno exige resiliência. A lenha deve ser administrada com cuidado. Os suprimentos de alimentos devem durar. Os animais exigem atenção constante apesar das condições congelantes. As responsabilidades nunca param. No entanto, o que muitos visitantes mais percebem não é a dificuldade, mas a determinação. Há uma força silenciosa visível nessas comunidades. As mulheres aqui aprenderam a se adaptar a condições que muitas pessoas considerariam esmagadoras. Elas continuam a criar famílias, preservar tradições e manter seus meios de subsistência em um dos ambientes mais exigentes do mundo. Talvez um dos aspectos mais surpreendentes da vida nas montanhas seja a falta de privacidade em comparação com a vida urbana moderna. Em pequenas aldeias e comunidades nômades, todos se conhecem. As famílias muitas vezes vivem próximas umas das outras e as relações comunitárias são profundamente interligadas. As notícias se espalham rapidamente. A vida cotidiana é altamente visível. Eventos pessoais tornam-se assuntos da comunidade. Para o de fora, isso pode parecer incomum, mas para muitos moradores das montanhas, essas conexões sociais próximas criam um forte senso de pertencimento e apoio mútuo. Quando alguém enfrenta dificuldades, os vizinhos frequentemente se mobilizam para ajudar. Quando há celebrações, comunidades inteiras participam. Esse modo de vida coletivo ajudou as sociedades montanhosas a sobreviver por séculos. O papel das mulheres nessas comunidades continua a evoluir. Hoje, muitas jovens buscam educação, carreiras e oportunidades além das montanhas. O acesso melhorado à tecnologia e à comunicação conectou até mesmo áreas remotas ao resto do mundo. Telefones celulares e serviços de internet chegaram a algumas aldeias que antes eram completamente isoladas. As redes sociais agora permitem que jovens compartilhem sua cultura com públicos ao redor do mundo. No entanto, apesar da modernização, muitas mulheres escolhem permanecer ligadas aos estilos de vida tradicionais. Elas veem valor em preservar costumes que definem sua identidade e herança. Para elas, a vida nas montanhas representa mais do que sobrevivência. Representa pertencimento. Representa história. Representa liberdade. À medida que a noite se aproxima, as montanhas começam a se transformar mais uma vez. A luz dourada do sol pinta os picos com tons de laranja e vermelho. O gado retorna dos pastos. As famílias se reúnem após um longo dia de trabalho. A fumaça sobe suavemente das casas e yurtas espalhadas pelos vales. O ritmo da vida desacelera. Conversas substituem o trabalho. Histórias substituem responsabilidades. As estrelas começam a surgir acima das montanhas.
Longe das luzes brilhantes das grandes cidades, o céu noturno parece quase irreal. Milhares e milhares de estrelas preenchem a escuridão, criando um espetáculo de tirar o fôlego raramente visto em ambientes urbanos modernos. Para a mulher na montanha, isso não é uma atração turística. É a vida cotidiana. Uma vida moldada pela natureza. Uma vida conectada a tradições antigas. Uma vida que exige força, paciência e resiliência. Enquanto grande parte do mundo corre em direção à modernização, essas comunidades montanhosas continuam a preservar modos de vida que perduram há séculos. Suas tradições, conhecimentos e conexão com a terra oferecem um vislumbre raro de um mundo que está se tornando cada vez mais incomum. E, erguendo-se entre os picos imponentes do Quirguistão, cercada por horizontes infinitos e paisagens antigas, a mulher na montanha permanece como um símbolo desse espírito duradouro, uma guardiã da cultura, uma mantenedora das tradições e um lembrete de que alguns dos modos de vida mais antigos da humanidade ainda sobrevivem bem acima das nuvens. Número 5. Cabana e espaço de vida compartilhado. Nas montanhas remotas do Quirguistão, longe das cidades movimentadas dos modernos edifícios de apartamentos, a vida segue um ritmo que permaneceu praticamente inalterado por séculos. Aqui, entre vales intermináveis, picos cobertos de neve e vastas pradarias, muitas famílias ainda vivem em cabanas tradicionais e yurts, adotando um estilo de vida que valoriza a comunidade acima da privacidade. Para muitos estrangeiros, um dos aspectos mais surpreendentes da vida nas montanhas do Quirguistão é o conceito de espaço de vida compartilhado. Em grande parte do mundo moderno, as pessoas estão acostumadas a ter quartos separados, banheiros privados e espaços pessoais onde podem passar tempo sozinhas. Mas nas regiões montanhosas isoladas do Quirguistão, o espaço é muitas vezes um luxo que simplesmente não existe. Muitas famílias vivem juntas dentro de uma única estrutura, onde várias gerações compartilham a mesma área de convivência. Avós, pais, filhos, às vezes, até parentes distantes dormem, comem e passam suas vidas diárias sob o mesmo teto. Durante os rigorosos meses de inverno, quando as temperaturas podem cair muito abaixo de zero, permanecer juntos não é apenas uma tradição cultural, é uma necessidade de sobrevivência. Dentro de uma yurte tradicional, conhecida localmente como bozui, cada canto serve a múltiplos propósitos. Durante o dia, o interior funciona como uma sala de estar onde os membros da família se reúnem, preparam comida, bebem chá e recebem convidados. À noite, o mesmo espaço se transforma em uma área de dormir. A roupa de cama é cuidadosamente colocada pelo chão, criando lugares temporários para dormir para todos na casa. A privacidade, como muitas pessoas entendem hoje, praticamente não existe. Conversas pessoais são frequentemente ouvidas por todos os presentes e as atividades diárias acontecem à vista de todos os membros da família. Ainda assim, para as pessoas que vivem aqui, essa organização raramente é desconfortável. Em vez disso, ela fortalece os laços familiares e cria um senso de união que ajudou comunidades a sobreviver nesses ambientes desafiadores por gerações. Os visitantes frequentemente ficam impressionados com a hospitalidade encontrada nessas casas nas montanhas. Apesar de terem recursos limitados, as famílias frequentemente recebem estranhos com uma incrível cordialidade. Os convidados recebem os melhores lugares para sentar, chá quente, pão caseiro, produtos lácteos e pratos tradicionais preparados com cuidado. Recusar a hospitalidade é muitas vezes considerado falta de educação, pois compartilhar o pouco que possuem está profundamente enraizado na cultura quirguiz. A vida dentro desses espaços compartilhados também reflete a importância da cooperação. Todos têm responsabilidades. As crianças ajudam a recolher lenha, cuidar dos animais e auxiliar nas tarefas domésticas. Os adultos cuidam do gado, preparam alimentos e mantêm a casa. Os membros mais velhos da família transmitem conhecimentos, histórias e tradições preservadas por séculos. O arranjo de vida compartilhado cria um ambiente social único, onde as pessoas raramente experimentam solidão. Os membros da família estão constantemente cercados por outros, compartilhando histórias, risadas e dificuldades diárias juntos. Enquanto as sociedades modernas frequentemente celebram a independência e o espaço pessoal, as comunidades montanhosas do Quirguistão continuam a valorizar a vida coletiva e o apoio mútuo. Para os estrangeiros, pode parecer incomum viver com tão pouca privacidade. No entanto,
Para muitas famílias montanhosas kirguises, compartilhar uma casa não é um fardo. É um modo de vida que reforça a confiança, fortalece os relacionamentos e mantém vivas antigas tradições em uma das paisagens mais deslumbrantes do mundo. Número 1. Manhã cedo e o frio. À medida que os primeiros raios de sol começam a tocar os imponentes picos das montanhas do Quirguistão, a vida nas terras altas já está em andamento. Enquanto muitas pessoas nas cidades modernas ainda estão dormindo sob cobertores quentes, as famílias das montanhas já estão acordadas há horas, preparando-se para mais um dia exigente em um dos ambientes mais rigorosos da Terra. O frio é talvez o companheiro mais constante da vida nessas regiões remotas. Mesmo durante os meses de verão, as manhãs podem ser surpreendentemente frias. Em altitudes mais elevadas, as temperaturas antes do nascer do sol podem parecer quase invernais, com ventos gelados arrendo os vales e as pradarias abertas. Quando o amanhecer chega, a paisagem parece quase mágica. A névoa se move pelas montanhas, os rios brilham sob a luz inicial do sol e o som distante do gado ecoa pelos vales. Mas, por trás dessa beleza impressionante, existe uma luta diária que os moradores das montanhas conhecem muito bem. A primeira tarefa do dia geralmente é fazer fogo. As famílias cuidadosamente reúnem combustível, seja madeira, esterco animal seco ou outros materiais disponíveis. Sem uma fonte confiável de calor, o frio pode rapidamente se tornar perigoso, especialmente durante o longo inverno, quando as temperaturas podem cair bem abaixo de 20 graus negativos Celsius. Para as mulheres que vivem nessas comunidades isoladas, as manhãs são particularmente exigentes. Antes do nascer do sol, muitas começam a preparar o café da manhã, aquecer água, ordenhar animais e organizar os suprimentos para o dia seguinte. Essas rotinas se repetem há gerações, conectando as famílias modernas a tradições que se estendem por centenas de anos. Lá fora, pastores e criadores de gado começam a cuidar de seus animais quase imediatamente. Ovelhas, cabras, cavalos e bovinos precisam ser cuidados independentemente do clima. Esteja nevando, chovendo ou fazendo frio intenso, os animais dependem de seus donos para alimentação, proteção e orientação até as áreas de pastagem. As crianças também se adaptam a essas condições desafiadoras desde cedo. Muitas aprendem a lidar com o frio muito antes de chegar à idade adulta. Caminhar longas distâncias, ajudar nas tarefas e auxiliar suas famílias tornam-se partes normais da vida cotidiana. O inverno transforma essas montanhas em um ambiente verdadeiramente implacável. A neve pode isolar comunidades inteiras por semanas. As estradas tornam-se difíceis ou impossíveis de trafegar, e o acesso a cuidados médicos, suprimentos e comunicação pode ser severamente limitado. Durante esses períodos, preparação e resistência tornam-se questões de sobrevivência. Ainda assim, apesar das dificuldades, muitos moradores descrevem as montanhas como lar no sentido mais profundo da palavra. O frio pode ser implacável, mas também faz parte de um ambiente que oferece beleza natural incomparável, fortes laços familiares e um estilo de vida profundamente conectado à natureza. À medida que o sol sobe acima dos picos, a manhã gelada gradualmente dá lugar a mais um dia movimentado. As montanhas ganham vida com movimento, os animais começam a pastar pelas pradarias e as famílias continuam suas rotinas assim como seus antepassados faziam há séculos. Em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia, conveniência e vida urbana, o povo das montanhas do Quirguistão permanece um poderoso lembrete de que a resiliência humana pode florescer até nos cantos mais frios e remotos do planeta. E aí está, a vida nas misteriosas montanhas do Quirguistão, onde as pessoas ainda acordam antes do nascer do sol, compartilham uma única casa com famílias inteiras e sobrevivem a temperaturas congelantes no alto das nuvens. Mas aqui vai a pergunta: você conseguiria viver em um lugar sem privacidade, com invernos brutais e quase nenhuma conveniência moderna? Ou as vistas de tirar o fôlego e a incrível liberdade fariam tudo valer a pena? Me diga sua resposta nos comentários abaixo. Se você gostou dessa jornada por um dos estilos de vida mais remotos e fascinantes do mundo, não se esqueça de clicar no botão de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder a nossa próxima aventura. Porque acredite, o próximo destino é ainda mais surpreendente. Te vejo no próximo documentário.